último dia de trabalho em Brasília, agitado. Uma operação da Polícia Federal contra líderes do principal partido de oposição, o PL. E também teve o presidente do Supremo Tribunal Federal defendendo um código de ética para os colegas. Reportagem da Luciana Amaral. Os alvos da operação são dois dos principais líderes da oposição na Câmara, os deputados Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. Eles são investigados por suposto desvio de verbas de cotas parlamentares junto a assessores. Ambos negam qualquer irregularidade. Tenho confiança que a Justiça vai esclarecer tudo isso no momento oportuno e a gente espera que essa perseguição, para que sempre usam como cortina de fumaça, pare em algum momento para que a gente possa ter no ano que vem eleições limpas, o que não acontece. Essa é a terceira operação da Polícia Federal que atinge parlamentares dentro de uma semana. Embora Sóstenes e Jordi falem numa perseguição política, governistas e o Centrão também seguem na mira da PF e do Supremo em outras investigações. Nesta sexta-feira, o presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu monitorar eventuais exageros, mas ressaltou que o STF está cumprindo seu papel, sem comprar a briga do PL. Mota admitiu que a declaração da perda de mandato do Alexandre Ramagem, também do PL, por meio da mesa diretora, buscou evitar mais um estresse institucional com o Supremo. Os presidentes dos três poderes têm ensaiado distensionar o ambiente nesses últimos dias, embora quaisquer autocríticas públicas sejam limitadas. Tentativas de disciplinar atitudes seguem sofrendo resistências internas, como é o caso das emendas por parte do Congresso e a ideia de um código de conduta para ministros no STF. Em discurso de encerramento do ano judiciário, o presidente do Supremo, Edson Fachin, indicou que vai insistir na formalização das diretrizes éticas em 2026. Desde há muito se realça que a consolidação da democracia depende da internalização de práticas institucionais impessoais e da superação de personalismos que fragilizam as estruturas republicanas. Lucas, começando ali pelo Sóstenes, né? Não é um deputado qualquer, é um operador político, principal liderança do PL dentro da Câmara dos Deputados, que opera com as cúpulas, opera também com o Supremo. Até que ponto essa operação de hoje encontrou ali mais de R$400 mil em dinheiro vivo na sua casa, no seu apartamento no Rio, fragiliza o bolsonarismo ou não? Dá uma energia para continuar tentando avançar contra o Supremo? Cara, eu acho que são vários assuntos dentro de um, né? Claro que é um movimento assim que o Sóstenes vai ter que se explicar. Quando a gente analisa a política em Brasília, é importante sair do personalismo das pessoas e o Sóstenes é um líder muito influente em Brasília. O Sóstenes sabe lidar com o regimento interno, o Sóstenes sabe lidar com o plenário. Já conversei com o Sóstenes várias vezes. Ele é um parlamentar que conhece bem o parlamento, conhece bem o regimento interno de Brasília. Agora, eu não acho que isso necessariamente seja um problema imenso para o bolsonarismo, porque não existe uma ligação clara entre Sóstenes e bolsonarismo. Eu acho que, na medida que essa operação bate muito de frente com Sóstenes, a liderança do PL no Legislativo vai eventualmente migrar para um outro nome. Agora virou um problema muito mais do Sóstenes do que do bolsonarismo. Claro que o bolsonarismo e o Bolsonaro têm ali um problema, porque o Sóstenes era um nome dentro do PL, dentro do bolsonarismo, que era muito forte em organizar as pautas de interesse do bolsonarismo dentro do Legislativo. Talvez ele fosse o nome mais interessante ali do PL e do bolsonarismo nesse dia a dia do Congresso Nacional. Ele era um bom nome dentro do bolsonarismo no Congresso Nacional, um nome que conhecia o regimento, um nome que conhecia parlamentares fora da bolha bolsonarista. Então, eu acho que o maior problema hoje do bolsonarismo em relação a essa operação com Sóstenes é achar outro Sóstenes. Não necessariamente o problema do Sóstenes vira um problema do bolsonarismo. Daniel? Caio, eu vou na mesma linha do Lucas. É uma operação hoje e com uma figura, o Sóstenes, que tem várias dimensões aí. Primeiro que o Sóstenes, que assumiu
nesse ano a liderança do PL, tem se destacado e energizado muito a bancada. Ele é um deputado que, apesar de muito ligado a Silas Malafaia e ter uma ascendência sobre a bancada evangélica, tem interlocução direta com o bolsonarismo raiz, vamos dizer assim, mas é um sujeito que conhece tremendamente o PL mais antigo e dialoga muito bem, inclusive com o governo e com a esquerda, que se senta ao lado de Lindbergh Farias e consegue conversar, e consegue achar algum ponto de convergência ou consegue esboçar uma briga, digamos, dentro das quatro linhas. É tanto assim que o grande sonho acalentado por Sóstenes era, em caso de vitória da direita nas eleições de 2026, nas eleições presidenciais, ele se colocar como um candidato à presidência da Câmara em 2027. Esse é o objetivo do Sóstenes. E isso, obviamente, fica muito fragilizado depois de hoje. Uma outra dimensão que a gente tem que ver é a seguinte: neste último dia para valer de 2026 em Brasília, com o Supremo e com o Congresso funcionando, acho que a gente teve um excelente aperitivo do que vem no ano que vem. Porque se a agenda, se um embate claro entre Supremo e Legislativo ao longo de 25 foi o plano do golpe, o julgamento de figuras relevantes do governo Bolsonaro, sob a batuta de Alexandre de Moraes, isso migra, de certa forma, em 2026 e se concentra no duelo relacionado às emendas parlamentares e que tem Flávio Dino como relator. Aliás, os primeiros julgamentos já acontecem em março e essa sim é uma tensão crescente e que pode trazer consequências muito mais ruidosas para o relacionamento entre poderes do que o que a gente viu em 2025 no plano do golpe. É interessante o que o Daniel coloca, e eu estava refletindo exatamente agora aqui sobre isso para te direcionar a pergunta: até que ponto a operação contra os Sóstenes é uma operação Supremo versus bolsonarismo, como a que teve, enfim, na semana passada, com a questão da Carla Zambelli, como a que sempre tem, como que nós, repórteres políticos, nos acostumamos a cobrir nos últimos meses e anos. Ou é uma operação Supremo versus Câmara, né? Que ela é mais ampla, muito embora não seja sobre emendas, mas também não é a primeira vez que tem uma operação da Polícia Federal sobre desvios em cotas parlamentares. Onde que a gente consegue encaixar, se é que é possível encaixar essa operação de hoje? Supremo, Flávio Dino, no caso, avançou contra uma liderança da oposição bolsonarista ou avançou contra um deputado? Caio, eu acho que o Daniel ficou em silêncio ali para deixar eu responder primeiro, né? Que é uma pergunta muito difícil, né? Mas vamos lá. Primeiro ponto, eu acho que o Dino lá atrás, Caio, é importante lembrar, ele segurou uma investigação mais profunda ali em cima dos Sóstenes, mas nesse momento ele achou que existia provas o suficiente para fazer uma operação contra os Sóstenes. Eu acho que a gente tem que dividir em alguns pontos aqui. Obviamente, a Polícia Federal ela é independente. Agora, ainda assim, mesmo que independente ela seja, a gente está falando de uma Polícia Federal que está mandatada sobre um governo do PT, assim como em outros governos tinha uma Polícia Federal mandatada sobre um governo do Bolsonaro. Então a gente pode ter ali alguns momentos onde a Polícia Federal seja muito mais organizada em torno de um grupo ou de outro. O que eu vejo hoje não é necessariamente um movimento executivo versus legislativo ou Suprema Corte versus legislativo. Eu não vejo isso. O que eu vejo a gente tem um problema sério com as emendas em Brasília, cara. Eu acho que todo mundo que vive Brasília percebe que existe um problema em relação às emendas e o dia a dia de Brasília, né? A gente teve esse problema lá atrás com as emendas do relator, a RP9, que a gente já teve. Não foi uma solução, mas a gente já teve uma discussão em relação a isso. A RP9, quando ela foi diluída, ela não foi acabada, ela foi diluída entre outras
emendas, entre elas as individuais, as de comissão, as dos partidos, enfim. Então, hoje a gente tem uma situação em Brasília que é muito inédita nos últimos anos, né? A gente tem muito dinheiro fluindo em Brasília dentro dos parlamentos, dentro do parlamento, dentro dos parlamentares. Esse é um desenho que a gente não via em Brasília nos anos 90, nos anos 2000. A gente tem hoje um excesso de dinheiro, de recursos fluindo entre os parlamentares. Isso, obviamente, gera um foco no que esses parlamentares estão fazendo com esse dinheiro. Então, eu vejo que hoje a gente tem os parlamentares muito vulneráveis em relação ao uso de recursos, porque é um número muito grande, é um número muito agigantado de dinheiro que está na mão dos parlamentares. Então, isso obviamente gera um foco da Polícia Federal, um foco de quem investiga o dinheiro em Brasília em torno desses parlamentares. Então, o dinheiro em Brasília, com o papel das emendas parlamentares, virou algo muito relevante no foco da justiça. Então, isso é algo que não vai mudar. Enquanto o legislativo tiver controle total sobre o orçamento, enquanto a gente tiver um foco imenso das emendas parlamentares fazendo fluir dinheiro nos parlamentares e nos municípios, a gente vai ter parlamentares muito vulneráveis a essas ações. A gente não tinha essa vulnerabilidade no passado porque o dinheiro estava muito preso no executivo. No momento que o dinheiro sai do executivo, vai para o legislativo e a gente tem um excesso de dinheiro jorrando nos municípios através de emendas parlamentares, o parlamento vai continuar muito vulnerável, não por conta dos Sócrates, por conta do Jordi ou por conta de parlamentar A, B ou C. A gente tem hoje um número muito grande de dinheiro fluindo em emendas parlamentares que acaba deixando o parlamento de um jeito muito vulnerável. Agora, Daniel, olhando mais dentro ali do Supremo, o Lucas traz bastante o olhar ali da questão do Congresso, do problema mesmo, de fato, das emendas, dos desvios, da falta de rastreabilidade e de transparência. Eu ouço muito dos parlamentares, eles se sentem quase que acuados pela Justiça, mas questionam que a Justiça também, ela não corta na carne, ela não olha para dentro, ela não tenta se corrigir também do que os parlamentares consideram que são desvios da Justiça. Né? No caso do Supremo Tribunal Federal, os dois casos recentes que repercutiram muito, o contrato de 3, 4 milhões de reais por mês da mulher do Alexandre de Moraes com o Daniel Vorcaro, a viagem do Toffoli num jatinho com o advogado de um executivo do Banco Master que pediu uma liminar e a liminar foi concedida. Né? Até que ponto também não tem, de uma maneira geral, se olha muito os pecados do Congresso e se olha menos os pecados do Supremo e do Judiciário, aí em Brasília? E seminários, e viagens, e eventos corporativos que estão ajudando, sem dúvida, a colocar a credibilidade do judiciário num patamar muito baixo. Hoje existe essa impressão, e a falta de credibilidade por parte da sociedade no judiciário é mais grave do que a falta de credibilidade no governo ou no legislativo. Em qualquer circunstância, né? Não estou falando do Brasil especificamente ou desse judiciário, porque é sempre quem precisa ser percebido como neutro ao máximo. E aí esse desgaste institucional acumulado nos últimos anos tira do judiciário essa pecha de neutralidade que deveria zelar e carregar sempre. Uma coisa que é muito mencionada pelos parlamentares hoje, principalmente do PL, do Centrão, e que resultou naquela PEC da blindagem, ajuda a explicar esse movimento, é isso mais ou menos o que o Sóstenes comentou, que é uma perseguição. Quando se fala em perseguição, os parlamentares dizem o quê? E eu não tenho condição de dizer se é verdade, se não é verdade. Mas uma queixa muito recorrente, quando você conversa com os parlamentares ali no corredor,
do Congresso é a seguinte: sempre que você tem alguma votação indesejada para o Judiciário e particularmente para o Supremo, alguma coisa ali que, digamos, envolva mandato de ministro, impeachment de ministro, decisões monocráticas, expandir o número de ministros do Supremo, a própria anistia virou um pouco isso, o Sóstenes teve um papel muito grande ali na anistia. Sempre que isso está sendo discutido, os parlamentares se queixam de que quem ousa votar de forma contrária aos interesses do Judiciário acaba recebendo recados de que as investigações podem andar mais rapidamente. E aí, quando você fala em investigação contra parlamentares, são mais de 70, tem gente que fala em números próximos de 100, em investigações abertas por desvios, supostamente, de recursos que chegam via emendas parlamentares. Então, de fato, na impossibilidade de tocar a contento todas essas investigações, o Supremo tem, em tese, o poder de pinçar algumas dessas investigações e dar mais celeridade. É isso que se queixa. É disso que se queixa a Sóstenes quando fala em perseguição. Mas, de novo, tem aumentado a fricção, o embate institucional, e em 2026 a gente vai ver uma tensão mais constante ainda entre Legislativo e Judiciário, dessa vez mais focada em Flávio Dino, porque é relator das emendas, do que em Alexandre de Moraes. Ô Lucas, para encerrar, você não acha que tem um sinal grande aí? O maior sinal que o Supremo Tribunal Federal cruza muitas vezes a linha vermelha é o fato do Fachin estar nessa cruzada quase sozinho, para tentar apresentar e aprovar um código de ética no Supremo, e ministros, parte dos ministros do Supremo reagindo a isso. Caio, eu acho que o Daniel levanta um ponto muito interessante dessa tensão institucional e como ela vai continuar e como ela pode crescer. Hoje você tem ali no Senado por volta de 40, 41, 42, um pouquinho mais de senadores que são abertamente críticos ao STF. Agora, algo vai acontecer em 2026. Esse é um estudo que a gente tem aqui na Arco. Esse número vai aumentar. A gente pode ter ali mais de 50 senadores que são críticos ao STF. E eu acho que essa entrada de novos senadores críticos ao STF, ela vai mudar um pouco dessa cara crítica ao STF que o Senado tem hoje. Muitos dos senadores que hoje são críticos ao STF, eles são críticos de forma meio assim, vou dar uma ameaçada para ver o que eu consigo pegar em troca dessa ameaça. Os que vão entrar é muito mais por ideologia, é muito mais por convicção. Eles serão eleitos assim. Tem muito senador que pode ser eleito com essa marca, que serão eleitos com essa visão, que serão eleitos com essa mensagem de que acham que o STF investiga demais o legislativo, entra no papel do legislativo na hora de fazer leis. Então, inclusive, isso é um tópico de um artigo que eu vou escrever, que eu escrevi, que vai sair em breve aí em um jornal nesse final de semana, sobre como em 2026 a gente pode ter, em 2027, né, depois da eleição, um Senado Federal mais à direita, que não é só sobre ser sobre a direita, mas sobre ser anti-STF. Isso pode gerar uma tensão institucional maior do que a gente tem hoje. Então, isso é algo que preocupa muito o Palácio do Planalto, né? Eu vou ao Palácio do Planalto, eu converso com muitos atores políticos dentro do Palácio do Planalto, e mesmo em vitória do presidente Lula para um outro mandato, essa é uma questão que preocupa muito, que é o Senado Federal em 2027, porque a gente pode ter aí uma situação onde a gente pode ter 50, 52, 53, 54 senadores que não só são contra o STF, mas são boa parte ideologicamente, de convicção, não é só politicamente contra o STF, não é que está querendo ser contra o STF só para deixar uma mensagem.